Mateus capítulo 13, então. Vamos ler aqui, eu vou ler, você pode acompanhar ou na projeção, ou na sua própria Bíblia. Eu costumo usar a versão, é a NVI, a Nova Versão Internacional, mas você pode ler na sua própria versão aí, na sua Bíblia, tá bom? Então assim nos diz a palavra de Deus, nessa noite. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? E respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Eis o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Vamos orar? Pai, o que eu quero te pedir nessa noite é que nosso coração seja solo bom, para que a semente da tua palavra, uma vez plantada nele, Senhor, possa produzir frutos gloriosos. Por favor, Deus, a começar no meu coração, alcançando o coração dos meus irmãos, que essa palavra faça morada em nós, ecoe dentro de nós e transforme a nossa vida. Que hoje, Pai, seja uma noite de milagre, noite de encontro contigo, noite de sobrenatural, onde o Deus vivo e criador de todas as coisas venha ao encontro dos seus filhos e os abençoe. Somos teus filhos, Pai,
e sabemos que o Senhor tem bênçãos reservadas para cada um de nós. Sabemos que o Senhor quer falar ao nosso coração, e por isso nós pedimos que seja assim. Fala conosco, ministra vida na nossa alma, transforma-nos segundo o teu querer, segundo a imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor. Oramos no nome dele, nosso Salvador. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, nessa noite. Queridos, como já lhes disse inicialmente, essa parábola, a parábola do semeador, é a palavra que eu quero começar essa série de mensagens com vocês. Mas para começar é importante que a gente entenda um pouquinho a respeito da própria vida e do ministério de Jesus, né? Porque quando a gente fugiu, eu não sei o que aconteceu, voltou, tá? Desculpa, voltou aqui. Quando a gente começa a observar a vida e o ministério de Jesus, a gente percebe nos evangelhos que Jesus ele começa o seu ministério aproximadamente com 30 anos de idade, e ele se dedicou, por assim dizer, a algumas tarefas, né? Ele começa ali o seu ministério, logo depois do seu batismo, depois da tentação no deserto, ele chama os primeiros discípulos, e Jesus começou a se dedicar a algumas coisas. Ele começou a se dedicar à pregação, ao ensino, ao cuidado pastoral e à formação de discípulos. A vida de Jesus, no que diz respeito ao seu ministério, a sua atuação, girou em torno dessas 4 coisas. Ele formava discípulos, ele ensinava pessoas, ele proclamava a mensagem do reino, e ele cuidava pastoralmente das pessoas. Ele tinha um cuidado todo especial com os sofridos, com as pessoas renegadas, com as pessoas que viviam à margem da sociedade, com as pessoas oprimidas, desprezadas. Jesus tinha um cuidado todo especial com esse tipo de gente, e ele gastou seu tempo fazendo essas coisas. E ao trabalhar dessa forma, é interessante que as pessoas começaram a se aproximar dele. Na verdade, ele começa chamando os seus discípulos, né? E algumas pessoas o acompanharam. A gente vê no texto que nós lemos aqui nessa noite que os 12 estavam sempre com ele. Logo depois da tentação no deserto, quando ele começa o seu ministério, ele vai e chama os primeiros discípulos, os chamados apóstolos, os 12 que caminharam com ele inicialmente, e depois Judas, que foi substituído, digamos, pelo apóstolo Paulo um tanto mais à frente. Então os 12 estavam sempre com ele, mas Jesus também atraiu mulheres, algumas mulheres que foram curadas e libertas, e por conta da gratidão no coração, algumas mulheres abastadas, algumas mulheres com recursos, que inclusive ajudavam Jesus com dinheiro, ajudavam o ministério de Jesus, por assim dizer, com os seus recursos. E Jesus também é interessante porque ele atraía alguns curiosos, pessoas que ouviam falar da sua mensagem, que ele curava um aqui, outro acolá. Então pessoas que tinham até o desejo de caminhar com Jesus. A gente poderia dizer que eram os crentes nominais, né? Aqueles que se interessavam de alguma forma por aquilo que Jesus fazia, se interessavam de alguma forma por aquilo que ele podia dar para elas, mas não tinham lá muito compromisso com ele. E Jesus atraía também a multidão. É interessante porque nessa parábola do semeador, quando Jesus começa a proferi-la, por assim dizer, o texto nos diz que uma grande multidão cercava Jesus, ao ponto dele sair. Ele estava na beira do mar da Galileia, ao ponto dele entrar num barco, subir nesse barco, transformá-lo numa espécie de palanque, fazer do espelho d'água, por assim dizer, um excelente propagador da sua voz. Porque os especialistas, os estudiosos dizem que quando Jesus ele vai para cima do barco e começa a falar, isso foi estratégico, porque a multidão, e quando fala-se multidão, milhares de pessoas possivelmente estavam ouvindo Jesus. É interessante porque ele sobe num barco, começa a falar sem microfone, sem recursos tecnológicos, e o espelho d'água, os especialistas dizem que fazia propagação da sua voz e alcançava toda aquela multidão à margem do mar da Galileia. E essa multidão estava ali com Jesus, estava ali caminhando com ele, curiosa, buscando saber o que esse Jesus poderia fazer. E o fato é que Jesus pregava para todos.
Ele discipulava pessoas, ele se aproximava de alguns, ele acolhia pessoas, mas Jesus atraía as multidões. E o que acontece, o que chama atenção, é que Jesus, talvez percebendo isso, percebendo a curiosidade de alguns, percebendo o movimento das multidões indo até ele, o texto nos informa que Jesus começou a falar por parábolas. E a impressão que dá é que Jesus começou a perceber a importância de fazer um corte de quem realmente estava interessado nele, quem realmente estava interessado na sua mensagem, quem realmente estava interessado na sua presença, dos curiosos. Separar cristão verdadeiro, gente que tinha fome e sede de Jesus, daqueles que queriam o oba-oba, que queriam a multidão, que queriam um movimento, algo diferente que acontecia na cidade, mas sem um desejo realmente genuíno por Jesus. Então, o que Jesus faz? Ele começa a ensinar por parábolas, e mais à frente nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E ali ele começou a fazer essa distinção e começou a separar quem realmente queria segui-lo de verdade. Agora, o que chama a atenção é o método de Jesus. Jesus, ele tinha um método interessante de ensino, e Jesus usava um método chamado peripatético. Interessante essa palavra, né? Esse método peripatético é mais ou menos assim como Aristóteles também usava. Jesus ia andando, né? E Jesus se utilizava da geografia, da paisagem, para trazer os seus ensinamentos. Então, quando Jesus fala, por exemplo, dessa parábola do semeador, Jesus, ele possivelmente estava diante dele também um campo, né? Onde plantações, onde possivelmente aquelas pessoas já haviam visto um semeador jogando a semente. Então, nesse método chamado peripatético, Jesus ensinava usando a paisagem como pretexto, como ilustração para o seu ensino. É como se hoje nós saíssemos aqui pela freguesia, andando e buscando, né? Não temos muitas paisagens aqui, né, naturais, né? Enfim, tentando encontrar elementos da natureza, elementos da cultura, elementos da nossa geografia, para fazer a aplicação do Evangelho. Jesus fazia isso com muita propriedade, com muita inteligência, com muita beleza. E as suas parábolas, via de regra, nessas parábolas, Jesus se utilizava desse método peripatético para poder transmitir essa sua mensagem. E aí, queridos, falando especificamente dessa parábola do semeador, é interessante porque esta é uma das parábolas mais importantes de Jesus, por uma razão muito simples, como nós podemos ver aqui, né? Primeiro, ela está presente nos 3 evangelhos sinóticos. Você sabe que os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. E por que são chamados de sinóticos? Porque são muito parecidos, podem ser comparados na sua escrita. Embora tenha tido a ótica de cada um dos discípulos que escreveu, nós sabemos que tinha um toque pessoal de cada um, mas são evangelhos muito parecidos, se distinguem por um pouco do evangelho de João, que é o 4º evangelho. E aí é interessante porque a parábola do semeador, ela se encontra nesses 3 evangelhos. Mais do que isso, ela é uma das poucas parábolas ensinadas por Jesus. A parábola do semeador, com mais uma ou duas, são parábolas que Jesus explica, ao contrário das demais. Por isso ela se torna importante. E é interessante também porque ela é fundamental para o entendimento das demais. Tanto é que no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versos 13 e 14, que é um texto paralelo a este, no Evangelho de Marcos, o texto assim nos informa: então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? Olha a palavra de Jesus. Ele está dizendo que se os discípulos não entendessem a parábola do semeador, possivelmente eles não entenderiam as demais. Daí a importância dessa parábola para nós, a importância de começarmos essa série com a parábola do semeador, sabedores de que será ela fundamental para o entendimento das demais. E aí, queridos, o que acontece é que quando nós olhamos para a parábola do semeador, nós encontramos algumas referências feitas por Jesus. Algumas referências nessa parábola que são extremamente importantes para nós. A primeira referência que Jesus faz, vamos ver se vai de novo,
ele faz referência ao semeador. Primeira referência feita por Jesus é com relação ao semeador. Quem é o semeador? Semeador é todo aquele que prega a palavra de Deus. Semeador é todo aquele que lança semente no solo. Para você poder entender, todo cristão deveria ser um semeador. Todo cristão, no seu oikos, na sua casa, no seu ambiente relacional, deveria ser alguém que cotidianamente lança semente no solo. O chamado de todo cristão é para ser um semeador. Semeador não é atributo único e exclusivamente do pastor da igreja. Esse é uma tarefa de todo cristão. É interessante, queridos, porque o próprio Deus, ele se utiliza de todos os meios para fazer com que a semente caia no bom solo. Deus se utiliza de todos os meios. É interessante, eu gosto de fazer referência a isso. Se Deus quiser, ele usa até o diabo para fazer com que um coração se converta. E o diabo, em última análise, é servo de Deus. Em última análise, tem que cumprir os propósitos de Deus. Então, quem é o semeador? É todo aquele que lança a semente. Agora, uma coisa importante é que dentro desse contexto da parábola do semeador, o semeador vai ser o elemento menos importante. A referência menor é feita ao semeador. O texto diz que o semeador sai a semear. Agora tem um detalhe: se eu não semear, Deus vai levantar outro semeador. Se você não semear, Deus vai levantar outro semeador. O que importa é que a semeadura não cessará jamais. Deus nunca deixará de fazer a sua obra por falta de semeador. Deus sempre vai usar alguém, alguma estrutura, seja lá o que for, mesmo essa mídia caída, mesmo essa sociedade corrupta, Deus vai usar elementos, figuras para ser seu semeador na história. Então o texto faz referência ao semeador, mas o texto também faz referência, à semente. E a semente, queridos, não é nada mais, nada menos do que o Evangelho, a mensagem do reino, as boas novas de salvação, a vida e a obra de Jesus. A revelação especial é o que tem o poder de reconectar o homem pecador com Deus Santo. Isso é muito importante de se dizer, porque se tem uma coisa que tem o poder de quebrantar um coração, é o Evangelho. Filosofias não quebrantam o coração, psicologia não quebranta o coração. O que realmente quebranta o coração de uma pessoa ao ponto de reconectá-la com Deus é o Evangelho de Jesus, é a mensagem do reino. E o nosso compromisso tem que ser com essa semente. O nosso compromisso tem que ser com esse Evangelho. Uma igreja chamada cristã precisa pregar as boas novas do reino, precisa pregar o Evangelho de Jesus. Então nós encontramos referências nesse texto ao semeador, encontramos referência aqui com relação à semente, e nós vamos encontrar também referência no que diz respeito aos tipos de solo. Mas antes de falar dos tipos de solo, eu queria que nós pudéssemos, deixa eu voltar aqui um pouquinho, entender o que Jesus fala. Jesus diz que ele começou a falar por parábolas, porque ele realmente tinha o propósito de fazer com que pessoas específicas pudessem entender a sua mensagem. É interessante isso, porque lembra que eu falei há pouco que Jesus riscou uma linha imaginária, eu interpreto assim, onde ele começou a separar seguidores verdadeiros de curiosos, discípulos de verdade de crentes nominais, homens e mulheres comprometidos com o reino, de pessoas que realmente só queriam realmente, por assim dizer, a festa, o oba-oba, o movimento. E Jesus começou a falar por parábolas, para que esse seu desejo começasse a se concretizar, para que somente aqueles que realmente viriam a ser seus discípulos entendessem a sua mensagem. Em contrapartida, outros ao ouvirem essa mensagem, ao invés de crer, teriam seu coração ainda mais endurecido por ela. É interessante porque em Mateus, no capítulo 13 que nós lemos, dos versos 9 a 11, está escrito assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas?
Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. É interessante porque Jesus, na sequência do texto, faz menção ao profeta Isaías, no capítulo 6, versos 9 e 10, quando Isaías vai dizer assim: ele disse: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Na verdade, uma palavra dura que talvez muitos de nós possamos ter dificuldade com ela, mas o que Jesus está fazendo é apenas comprovar a dureza do coração de algumas pessoas. Sabedor de que muitos não creriam na sua mensagem, diga-se de passagem, Jesus prega por 3 anos, uma multidão persegue Jesus, se interessa pelos milagres que ele fazia, pelo pão que ele multiplicava, pelo peixe que matava a fome das pessoas, mas muitos não estavam interessados em Jesus. A prova disso é que no tempo em que Jesus pregou, uma minoria creu nele, uma minoria aderiu ao Evangelho. Nós vamos encontrar um movimento evangelístico massivo, por assim dizer, eficaz, né, digamos assim, muito maior em Atos, quando o Espírito Santo é derramado. Mas através do ministério de Jesus, é interessante porque Jesus atraiu muitos curiosos, mas poucos foram aqueles que o seguiram de verdade, que pagaram o preço do discipulado. E aí é interessante porque ele está dizendo, na verdade, ele está denunciando justamente a dureza do coração de algumas pessoas, a incapacidade dessas pessoas ouvirem o Evangelho e receberem essa palavra. E aí, tendo dito isso, tendo mostrado que realmente algumas pessoas, por conta da dureza do coração, vão ouvir, mas não vão entender, vão enxergar, mas não vão acreditar naquilo que estão enxergando, Jesus começa aí sim a mostrar que existem alguns tipos de solo. Vamos ver se vai. Fugiu aí? O que houve? Tecnologia, né? Jesus não tinha esse problema, né? Ele ia para a praia, subia no barco, né? Pregava, todo mundo ouvia, não precisava de data show, não precisava de nada, falava, mas enfim, vamos lá. Se achar aí, Moisés, depois você atualiza para a gente, tá? Então Jesus, do seu jeito, com o seu método peripatético, com a sua criatividade, Jesus ele diz que existe alguns tipos de solo aqui, né? 4 tipos de solo, vamos lá, daqui a pouco dá certo. 4 tipos de solo, está aqui. 4 tipos de solo que representam, que simbolizam 4 tipos de pessoas, 4 tipos de coração, por assim dizer. É interessante porque nesses quatro tipos de solo, essa parábola fala sobretudo, né, do coração humano, fala da forma como as pessoas recebem a semente que é lançada pelo semeador. E o primeiro tipo de solo que nós encontramos é aquele que Jesus chama de a beira do caminho. E é interessante porque o texto nos informa que nesse solo caiu uma quantidade de semente. E o texto fala mais, o texto diz que por ser esse solo de chão batido, ou seja, não ser uma terra preparada, não ser uma terra fofa, a semente ficou sobre o solo, não penetrou nele. E o que aconteceu foi que as aves vieram e comeram as sementes. Quando você vai para o Evangelho de Lucas, o texto é mais enfático, porque o Evangelho de Lucas diz que os homens pisaram a semente e as aves comeram essa semente. Agora, o que Jesus vai fazer é interpretar ao mesmo tempo a parábola, e ele vai dizer que na verdade essas aves representam o maligno, representam o diabo, que é
eficaz muitas vezes em roubar a semente que é plantada no solo dos corações. Mas tem um detalhe importante, e nós precisamos guardar isso no que eu estou dizendo. O diabo, ele é um inimigo voraz, que não descansa nunca, mas trabalha sempre para impedir que essa semente germine. Aí isso é muito importante, porque tem pessoas que até ouvem a palavra de bom grado, né? Tem pessoas que vão a uma igreja por um convite. Vamos lá comigo, quero que você vá na minha igreja ouvir o pastor pregar, ouvir a irmã falar, ouvir o outro pastor pregar. Aí uma pessoa vai, aceita o convite. Mas tem gente que tem uma capacidade de chegar, sentar no banco desse, ouvir a mensagem, mas não acreditar em nada do que está sendo falado. Esse coração incrédulo, ele é comparado a um solo pisado, a um solo não preparado, onde a pessoa, ela ouve, mas não entende, porque não existe uma predisposição em entender, não existe uma boa vontade em compreender, não existe o desejo de que essa palavra transforme a sua vida. E o que o texto diz é que essa dureza do coração, porque a palavra não penetra, o inimigo vem e rouba a semente que foi plantada, e essa semente não penetra naquele solo e não pode germinar e produzir os frutos esperados dela. Algumas pessoas ouvem o evangelho polidamente, como eu já lhes disse, mas seus corações são como essa terra batida, dura, ficando a semente na superfície e roubada pelo diabo. Essas pessoas não reconhecem a voz de Deus nas Escrituras Sagradas. Queridos, estou aqui nessa noite, sou um pecador como você. Em mim não há nada especial, não sou melhor do que você em nenhum aspecto. Peco como você, vivo as mesmas lutas que você vive, vivo as mesmas tentações, quem sabe, que você vive, cometo pecados como você, quem sabe mais do que você, mas Deus me deu o privilégio de pregar a palavra. Nessa noite, a semente está sendo lançada. A pergunta que precisamos fazer de imediato, já para começarmos a refletir sobre isso: qual é o tipo de solo, ou que tipo de solo é o nosso coração? Como nós ouvimos essa mensagem? Como que você está no seu lugar nessa noite ouvindo a mensagem do Evangelho? Como que você aceita essa palavra, que é a palavra de Deus, não a palavra de homem? O texto nos diz que esse coração endurecido, ele não permite que a palavra penetre nele, não permite que a palavra, que essa semente penetre e venha germinar. Então, o primeiro tipo de solo é a beira do caminho, uma terra batida, uma terra, por assim dizer, que a semente não tem condições de penetrar. E a palavra é clara quando diz que essa má vontade em receber a palavra de Deus faz com que essa semente não penetre, e a consequência é o maligno vir e roubar essa mensagem. Mas tem o segundo tipo de solo, e esse segundo tipo de solo é o solo rochoso. É interessante porque, à primeira vista, pode parecer que num solo rochoso a semente venha germinar com mais facilidade, por uma razão muito simples. Lendo os comentários, lendo os estudiosos, porque não sou especialista em solo, né? Mas lendo um pouco sobre isso, é interessante porque todos são unânimes ao afirmar que uma semente, quando é lançada num solo mais rochoso, por conta do calor que as rochas elas absorvem ao longo do tempo, né? O solo fica mais quente, e com as chuvas de verão, a associação de calor das rochas mais a água das chuvas faz com que essa semente venha germinar mais rápido. Então, em comparando com o restante dos campos, com o restante dos outros, com os outros tipos de solo, essa semente, ela germina rapidamente. Ela simplesmente, por assim dizer, ela cresce rapidamente. O problema é que o solo não é profundo. O problema é que, na verdade, ela cresce rápido, mas ela morre rápido. Ela desponta rapidamente, mas ela morre rapidamente. E aí, o que esse texto nos mostra é que esse crescimento imediato, ele não é nem um pouco promissor aos olhos do agricultor, porque o agricultor que conhece o solo, ele sabe que aquilo ali, usar uma expressão muito nossa, é fogo de palha. Aquilo ali não tem futuro, porque o solo não é bom,
O solo não é propício. Pode ter aparência de vida inicialmente, pode haver uma esperança para alguns, mas essa semente não dará frutos. Como interpretação desse tipo de solo, Jesus afirma que esse é o tipo de pessoa que recebe a palavra com alegria inicialmente, fica empolgada no primeiro momento, vive uma espécie de fervor espiritual no primeiro momento. O problema é que logo ela vai esfriando. O problema é que quando chega a luta, quando chega a perseguição por causa da palavra, por causa do evangelho, quando ela percebe o que Jesus disse, Jesus garantiu que no mundo nós teríamos aflições, essas pessoas não conseguem bancar a sua fé, não conseguem sustentar aquela alegria inicial, não conseguem sustentar aquele fervor inicial, por uma razão muito simples: o solo pedregoso é um solo, por assim dizer, não profundo, é um solo raso, e aí aquela fé não se sustenta. Queridos, como pastor, como que a gente percebe, como que eu tenho percebido, temos outros pastores aqui nessa noite, como você como cristão, que de muito tempo de igreja, você sabe o que eu vou dizer aqui agora, como pessoas chegam tão empolgadas no primeiro momento, né? Dizem que seguirão até o fim, né? Que amarão a Deus. Me lembro de Pedro falando aqui: não, Senhor, você foi, eu vou, né? O que aconteceu, eu vou estar contigo, nunca te negarei. Pedro, né? Olha o que está falando, Pedro. E Jesus foi na bucha, né? Pedro inicialmente, antes da sua verdadeira conversão, vivia uma espécie de fogo de palha espiritual. E aí, queridos, tem muita gente que começa muito bem, dá um salto inicial muito longo, mas porque o solo do coração é um solo raso, quando vem a luta, quando vem a perseguição, quando vem a provação, quando vem a aflição, não consegue bancar aquela fé. A palavra talvez que defina essas pessoas é a palavra preocupação. É gente que se preocupa demais com os problemas, com as lutas que vão surgindo, porque não há garantia nos evangelhos de que nós não vamos viver lutas. Pelo contrário, Jesus, pelo contrário, garantiu que as lutas viriam, mas ele disse: tenham bom ânimo, as lutas virão, mas eu venci o mundo, e da forma que eu venci, vocês vão vencer também. Então, talvez a palavra que define esse solo rochoso seja a palavra preocupação. Pessoas que vivem preocupadas porque sabem que as lutas muitas vezes vão se avolumando. Pessoas assim são levadas por ventos de doutrina, vivem com dúvidas, desanimam facilmente, e o fim delas é o abandono da fé. Abandonam a fé porque o solo é raso e pedregoso. Avançando um pouco mais, Jesus disse também, não dá para enxergar muito bem ali, né? Que uma parte da semente caiu entre os espinhos. Isso, acho que não melhorou muito não, mas uma parte da semente caiu entre os espinhos. A semente lançada entre os espinhos é aquela que parece ter a maior probabilidade de crescer e se desenvolver. Por uma razão muito simples: o solo é bom, o solo é profundo, é próprio para o plantio. O problema é que os espinheiros e os cardos, com o calor do sol, crescem mais do que aquela planta que cresceu daquela semente. E se por um momento aquela planta, quem sabe aquele trigo, digamos assim, ou aquele outro tipo de semente, no primeiro momento ele cresceu porque o solo é bom, o problema é que há outros concorrentes nesse solo, e aqui esses outros concorrentes são representados por esses espinhos, que com associação também de calor, de chuva e agora de solo adequado, esses espinhos crescem mais do que aquela planta daquela semente e a sufocam. É interessante porque a Mônica diz isso muito bem aqui para os adolescentes, porque houve uma santa coincidência, né, da reunião dos adolescentes ontem com a palavra de hoje, porque a Mônica também ministrou para eles, sem saber que eu pregaria hoje sobre
a parábola do semeador, a Mônica também falou de Mateus 13 para os adolescentes, e ela dizia uma coisa interessante, que ela falou assim: eu nunca consegui imaginar como que uma semente pudesse, ou uma planta pudesse ser sufocada, né? Como é que esse negócio acontece? E ela parando para observar, é justamente a ideia, né? Não sei se você já viu, mas algumas árvores, algumas plantas, quando a erva daninha, por exemplo, ela é colocada ali pelos pássaros, né? E ela começa a crescer, o que ela faz? Ela começa a envolver toda a árvore, né? Todos os galhos, envolve e suga do caule os nutrientes que seriam para aquele galho, para aquela árvore, e faz com que aquele galho, aquela flor, aquela planta murche, venha a secar. Queridos, é justamente o que Jesus está querendo dizer aqui. Sabe qual é o problema da semente que é plantada entre os espinhos? É a concorrência. A concorrência de tantas outras coisas que concorrem com o evangelho que é plantado no coração. O problema, como eu falei para vocês, é que aquele solo tem outros residentes permanentes que não aceitam perder o lugar. Jesus diz que esses espinhos são os cuidados com o mundo, a fascinação pelas riquezas e as demais ambições que cercam o nosso coração. Quantas vezes, queridos, nós amamos Jesus, nós damos um passo na direção dele, entregamos o coração para ele, mas dentro de nós há um apelo ainda por tantas outras coisas. A gente quer Jesus, mas nós ainda queremos muito os prazeres do mundo. A gente quer Jesus, mas nós nos entregamos muito ainda na busca por dinheiro, por riquezas, pelas coisas que são sedutoras nessa nossa sociedade, algumas delas legítimas, mas que precisam ser o seu lugar, e o seu tempo. Mas o que Jesus está dizendo é que essa pessoa, ela não sabe dizer não para algumas propostas que chegam para ela a todo instante. Este é o tipo de pessoa, como eu já lhes disse, que não sabe dizer não e que recebe todos os estímulos, todas as propostas, que se envolve demasiadamente com os negócios dessa vida. Me lembro que recentemente eu preguei aqui sobre o soldado de Cristo, e me lembro do apóstolo Paulo dizendo que o soldado de Cristo, ele não deve se envolver demasiadamente com as coisas desse mundo, porque o soldado de Cristo, ele precisa estar à disposição do seu Senhor, à disposição do seu comandante. E quanto mais nós nos envolvemos com as coisas do mundo, menos nós nos envolvemos com as coisas de Deus. A pergunta é: como não se envolver com as coisas do mundo sendo do mundo? Nós somos do mundo, nós estamos aqui. Queridos, o grande desafio é você ser um cidadão responsável, pai, mãe, profissional, mas você saber que sobretudo você é cidadão do reino dos céus. É você saber que antes de qualquer coisa você é servo de Deus, que antes de qualquer coisa você não deve obediência ao teu chefe, você deve obediência a Deus, você deve obediência ao teu Senhor. E se em algum momento se chocar a vontade do teu chefe com a vontade de Deus, é com a vontade de Deus que você tem que ficar, embora saibamos que haverá consequências dessa decisão. Então, o que Jesus está dizendo é que um tipo de semente caiu entre os espinhos, ou que uma parte da semente, melhor dizendo, caiu entre os espinhos e foi sufocada por eles. Tem crente sufocado pelas coisas do mundo, tem crente que não consegue discernir o que é de Deus e o que não é, aceita todos os estímulos, aceita todas as propostas. Deixa eu te dizer uma coisa: nem toda proposta de trabalho é bênção para a tua vida, nem toda porta que se abre para você vem de Deus, e às vezes vem de Deus, mas você não sabe administrar o que vem de Deus para a tua vida. Eu canso de ver como pastor, gente que chega aqui orando, pedindo a bênção: Senhor, pastor, ora por mim, eu preciso de uma promoção no meu trabalho, eu preciso ganhar mais, está pouco dinheiro. A gente ora, aí o sujeito consegue uma promoção, consegue um emprego melhor, aí daqui a pouco some da igreja. Mas meu irmão, o que houve? Ah, pastor, estou trabalhando demais.
não tem mais tempo. Ué, quer dizer que então que a bênção tirou você da presença de Deus, tirou você da comunhão, melhor dizendo, dos santos, tirou você da igreja. Sabe o que é isso? São os espinhos que vão se avolumando e vão sufocando. Meu irmão, minha irmã, saibam vocês nessa noite, vocês sabem disso, que são muitos os espinhos. Se nós não tomarmos cuidado, nós somos sufocados por eles. Por uma razão muito simples: nós nos iludimos, achando muitas vezes que alguns desejos do nosso coração são necessidades genuínas, e não são. Tem muito desejo do nosso coração que não é necessidade. Tem muito desejo do nosso coração que não passa de vaidade, que não passa de inveja do outro que tem, você não tem, que eu não tenho, então a gente tem que ter o que o outro tem. E a gente acaba entrando numa roda viva, em busca de coisas que não podem alimentar a nossa alma. A gente acha que o carro novo vai alimentar a nossa alma, que a casa nova vai alimentar a nossa alma, que o computador novo vai alimentar a nossa alma, que o namorado novo vai alimentar a nossa alma. Não alimenta. O que alimenta a tua alma é a presença de Deus. Não estou aqui dizendo que você não tem que ter sonhos, projetos, crescer na vida, sucesso profissional, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo para você é que todas essas coisas, conquanto legítimas, podem se transformar em espinhos que vão acabar sufocando você. É por isso que você precisa constantemente visitar o teu coração e perguntar: isso que eu estou sonhando, desejando para a minha vida, é um desejo legítimo? É uma necessidade legítima? Ou eu estou apostando todas as fichas nisso, achando que isso vai trazer paz para a minha alma, alegria para a minha alma, contentamento para a minha alma, plenitude para a minha vida? Queridos, não traz. Agora, eu repito, sonhe, corra atrás dos teus sonhos, dos teus projetos, mas cuidado para eles não se transformarem em espinhos sufocantes na tua história. Vamos avançar um pouco mais? Jesus, eu acredito que ele faz um paralelo interessante aqui, né? Deixa eu ver aqui que eu não, antes de falar do solo bom, tá aqui, é verdade, tá? Jesus, tá aqui, na verdade eu mudei a ordem aqui, deixa eu falar aqui, depois eu volto para o solo bom. Eu acredito que Jesus, ele faz um paralelo desses 3 tipos de solo que não são tão bons, por assim dizer: à beira do caminho, o solo pedregoso e o solo com espinhos, aos 3 inimigos do homem, da alma humana, que são o mundo, a carne e o diabo. É interessante porque Jesus mesmo disse que à beira do caminho, ali você encontra a figura daquele pássaro que rouba a semente. Então nós podemos fazer um paralelo da beira do caminho com o maior inimigo do homem, que é o diabo, Satanás, o adversário, como a própria Bíblia diz. Mas ainda, ao solo pedregoso, nós podemos fazer um paralelo com a nossa própria carne, que simplesmente desanima facilmente, simplesmente desiste facilmente, simplesmente se desencoraja facilmente. A nossa carne, que é também um grande inimigo do homem espiritual, por assim dizer, do homem renovado em Cristo Jesus. E os espinhos, nós podemos fazer um paralelo com o mundo, que realmente são as riquezas, a sedução, aquilo que a gente sonha, que a mídia tenta provar para a gente todos os dias que nós precisamos, que nós temos que ter. É o mundo como está configurado, que simplesmente, como eu já lhes disse, tenta nos convencer o tempo todo que desejos são necessidades, que vontades são necessidades. E agora sim, queridos, falando do solo bom, esse solo é o solo que germina, é o solo que frutifica, é o solo que dá semente, que faz com que a semente, melhor dizendo, ela venha frutificar. Olhando para esse solo bom, Jesus disse que é esse o solo que produz a 30, 60 e a 100 por 1. Eu encontrei algumas características interessantes desse solo. Primeiro, como o próprio nome diz, né, o solo é bom. E é interessante porque no original dessa palavra, a palavra kalos,
significa formoso, atraente, virtuoso. A ideia é de alguém que tem a vida harmoniosa. Um solo bom é um solo, um coração harmonioso, vida harmoniosa. É um solo que naturalmente produz o fruto do Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, a gente fica criando a expectativa de atitudes espirituais ou da presença do fruto do Espírito em solos que não podem produzir o fruto do Espírito. Às vezes causa um dilema, uma crise na vida da gente. Pastor vive muito isso, porque de alguma forma a gente acaba criando expectativas sobre as pessoas, é fato isso, né? O problema é que às vezes a gente está esperando fruto do Espírito de solo pedregoso, de solo à beira do caminho ou de espinhos. O problema é que somente o solo bom consegue produzir o fruto do Espírito. E aí, queridos, tem gente que não produz, não é porque não quer, é porque não pode. Não tem como, porque o solo não é bom. E a primeira característica então desse solo bom é que ele é bom por natureza, ele é virtuoso. A segunda característica é a generosidade. O solo bom é um solo generoso. É um solo que, por ser fértil, produz muito, dá muita coisa. É interessante porque essa palavra ágatos, no original grego, significa bom por dentro, caráter, que produz resultado. E a palavra que é usada aqui, ágatos, é a mesma palavra que foi usada em Atos capítulo 11, verso 24, para descrever Barnabé. Olha que interessante, porque Barnabé, falando dele, era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor por causa do Barnabé. Então, a palavra em Atos para descrever o Barnabé, que era um homem bom, é a mesma palavra que ágatos, que é usada para descrever o solo em Mateus capítulo 13. Então, um solo bom é um solo generoso, é um solo que produz com fartura, que faz diferença, que é íntegro, é um solo bom. Uma terceira característica desse solo bom é que, desse coração bom, desse solo bom, é que ele é ouvinte da palavra. Isso é muito importante. É uma pessoa que discerne a voz de Deus, que interioriza a palavra de Deus. Essa pessoa é faminta, é sedenta pelas coisas de Deus. Gente que é solo bom, terra boa, vive ávida pela palavra de Deus. Eu vejo aqui, né? Não que quem não anote não seja solo bom, mas pelo amor de Deus. Mas assim, me alegra muito quando eu vejo alguns aqui anotando o sermão, né? Eu sei que algumas pessoas anotam no coração, tem facilidade de lembrar um pouco mais, outros precisam escrever. Eu sou um que preciso escrever tudo quando eu estou ouvindo. E aí eu fico vendo a avidez, o desejo de algumas pessoas pela palavra. Sabe o que é o ideal? Se você é solo bom, você ouve essa mensagem aqui, o ideal é amanhã você voltar para ela, revisitá-la, reencontrar, ler a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus com intensidade, porque uma pessoa que é um solo bom, por assim dizer, é alguém que é sedenta, é ávida pela palavra de Deus. Queridos, quem teve encontro com Jesus de verdade é sedento por essa palavra, é sedento pela voz de Deus, em discernir a voz de Deus, em entender a voz de Deus. Agora, se você não é ávido por essa palavra, se você não tem sede de Deus, alguma coisa precisa ser revista na sua vida. Então, essa pessoa que é solo bom, uma outra característica é que ela é um ouvinte da palavra, mas também ele é um retentor da palavra. É interessante isso, porque muito mais do que ouvinte, essa pessoa agarra, ela possui, ela se apega, é a fome que essa pessoa tem, que de visitar, revisitar, como eu já lhes falei, a palavra de Deus. Nós não temos apenas que ouvir, nós temos que reter essa palavra no nosso coração. Repito, Márcio me lembrava aqui de uma palavra que eu dei há algumas semanas, quando eu lembrava aqui a forma como Jesus, ele rebateu o diabo no deserto na sua tentação. Jesus usou a palavra. O tentador veio sobre Jesus tentando derrubá-lo, por assim dizer, e Jesus usou o tempo todo a palavra para rebater o diabo. O diabo vinha, está escrito, faz isso aqui. Não, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmão, irmã, quer ser vitorioso nas tuas tentações?
coma a palavra, ouça a palavra, tenha o desejo no coração de conhecê-la e retenha essa palavra na sua alma. Tem uma prática muito interessante na espiritualidade clássica uma prática que é interessante que a gente tem usado na nossa mentoria, é aquilo que nós chamamos de lectio divina. E a lectio divina é uma leitura que você faz mais espiritual da palavra, por assim dizer, a grosso modo. E a ideia é a seguinte: você tem um tempo de silêncio. Nessa leitura que a gente faz, correndo, como a turma diz, bota aqui na coxa, aqui, vai lendo rápido, lê de qualquer jeito, descomprometido. Não, é você largar tudo, preparar o ambiente que você vai ler a palavra. Você tem um tempo de silêncio, você fica um tempo ali se esvaziando das preocupações, se esvaziando do barulho externo, do barulho interno. E você, depois de um tempo de silêncio, você fica, quem sabe, com um versículo, onde você lê pausadamente, respirando a primeira vez, lê a segunda vez, lê a terceira vez, e no final você faz uma oração em resposta ao que você acabou de ler. É interessante porque alguns monges, tinham o hábito de ficarem com um único versículo por semanas, às vezes por meses. Já viu como é que a gente faz? A gente prega uma coisa aqui, aí domingo que vem a gente vem com uma novidade, aí prega uma outra coisa numa outra semana. Alguns homens e mulheres de Deus na história ficavam dias e dias, semanas e semanas com um único versículo, digerindo aquela palavra, deixando aquela palavra entrar na alma, no coração. Eram tomados por aquela palavra, eram visitados por Deus por meio daquele versículo, quem sabe, e aquilo fazia toda a diferença em suas almas. Nós precisamos ser mais homens e mulheres da palavra, que retenham essa palavra em suas vidas, amando essa palavra, trazendo para a nossa vida cada vez mais. Uma outra característica do solo bom, é claro, que esse solo ele é frutífero. E aqui tem a ver com a pessoa que pratica o que recebe e multiplica o que recebe. Um solo frutífero é um solo do coração, é um solo que na prática, perdoe a redundância, coloca em prática o que ouve. Frutos pessoais, do caráter. Essa palavra tem que mudar o teu caráter. Você não pode continuar sendo mentiroso. Você não pode continuar sendo enganador. Você não pode continuar sendo escarnecedor, um fofoqueiro. Não pode continuar com os velhos hábitos do passado. Essa palavra tem que ganhar contornos práticos na minha vida e na sua vida. Hoje de manhã nós vimos aqui Romanos capítulo 12. Eu sugiro a leitura para você essa semana de Romanos 12, os contornos práticos do ensino de Paulo. Impressionante. Quando Paulo fala, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Vimos aqui de manhã o que isso significa. Quando o apóstolo Paulo fala: no que depender de você, tenha paz com todos. Não queira, não queira simplesmente ser, como é que Paulo diz, bom aos seus próprios olhos, inteligente aos seus próprios olhos, mas que seja aos olhos dos outros isso. Como que Paulo dá contornos práticos também ao Evangelho de Jesus. Queridos, esse Evangelho tem que mudar a nossa vida. É o que a palavra diz: aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não menta mais, aquele que adulterava não adultere mais. A gente precisa começar a viver a palavra de Deus. Não é só ouvir um domingo começo e falar: aquele irmão podia estar ali hoje para ouvir aquela palavra. Não, é para você, é hoje, é para mudar a sua vida, é para mim hoje, é para mudar a minha vida. Por conta disso, o solo bom, ele é um solo frutífero, ele produz frutos pessoais no campo do caráter e produz frutos coletivos no que diz respeito ao reino de Deus como um todo. Lembra que você é um semeador. Nós estamos falando da parábola do semeador. Então nessa noite, essa palavra precisa desafiar você a se tornar um semeador, alguém que pregue o Evangelho, que faça diferença, que saia do anonimato. Porque tem crente que é agente secreto, ninguém sabe, o cara está a vida inteira, 10 anos, um dia alguém descobre: pô, tu é crente, cara? Pô, não sabia.
10 anos convivendo com um cara, as práticas eram as mesmas, e se não eram as mesmas, vivia no silêncio, não fazia diferença, não pregava o evangelho, não evangelizava. Você precisa abrir o coração para que essa semente entre na sua vida hoje. Você é um semeador. Você pode dizer amém por isso? Você é um semeador, eu sou um semeador. Temos que produzir frutos pessoais e coletivos no que diz respeito ao reino de Deus. E mais, por fim, esse solo bom é um solo perseverante. Isso é muito importante. Não desiste em circunstâncias adversas ou provações, diferente daqueles que estavam lá, aquela semente que é lançada entre as pedras. Essas pessoas, elas começam projetos e terminam, começam relacionamentos e desenvolvem e aprofundam, começam uma caminhada e finalizam a caminhada. Agora já viu como é que tem gente que começa a ler um livro e para pela metade? Eu já fui assim. Eu pegava um livro para ler, lia 10 páginas, passava para outro, e para outro, e para outro. Falei, peraí, tem uma coisa errada. Eu tenho que acabar os livros que eu começo a ler. Tem gente que começa um relacionamento, uma amizade fantástica, daqui a pouco desanima, aí deixa o sujeito de lado, acaba a amizade pelo meio. Tem gente que começa um projeto animado, empolgado, daqui a pouco, parte para outro. Eu conheço gente que está sempre precisando de uma injeção nova, de um projeto novo para se sentir bem. Ele começa um projeto, depois de um tempinho desanima, precisa de um projeto novo para se sentir motivado de novo. Agora, o solo bom é um solo perseverante. Não desiste de pessoas, não desiste dos projetos de Deus, e não desiste de esperar em Deus, porque sabe que Deus é aquele que realmente faz provisão para as nossas necessidades. Queridos, eu termino essa mensagem dessa noite dizendo que esta é uma parábola para nós. A gente pode pensar assim, mas falou de espinhos. Não, eu não sou como os espinhos, a semente que foi jogada entre os espinhos. Eu não sou como o solo pedregoso, eu não sou aquele caminho, né, onde o solo é terra batida e a semente não penetra. Eu acho que eu sou um solo bom, então essa mensagem não é para mim. Então, se você pensa que você é um solo bom, ou se você é um solo bom, deixa eu provocar você essa noite e dizer que se você é um solo bom, você precisa começar a receber a palavra de Deus na sua vida, viver a palavra, colocá-la em prática e fazer diferença. Essa é uma palavra para nós, é uma parábola para nós, e a pergunta que nós temos que fazer hoje é: que tipo de solo é o nosso coração? Eu vou te dizer apenas uma coisa final: a fertilidade demonstra a vida espiritual. Se você é um solo bom, você é um solo fértil. Se você é um solo fértil, você produz frutos. A pergunta que você tem que fazer para você é: que frutos eu tenho produzido na minha vida? Eu estou na igreja há 10 anos, há 5 anos, há 1 ano. Como que eu tenho recebido a semente? Como que meu coração tem trabalhado a semente que é lançada? Como que eu respondo à palavra de Deus? Como que eu me posiciono diante dos desafios que a palavra de Deus faz a mim? Diante das posturas que a palavra de Deus exige de mim? Essas talvez sejam perguntas, ou estas sejam perguntas que devamos fazer ao nosso coração constantemente. Que tipo de solo é o meu coração? Jesus termina a sua parábola dizendo que o que frutifica é a palavra, porque a semente é a palavra. Ele diz que no solo bom, essa semente produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. É um único tipo de solo que recebe a semente, e essa semente nós podemos entender como as mais variadas áreas do Evangelho, as mais variadas, por assim dizer, doutrinas da palavra de Deus, os mais variados dons que Deus tem reservado para o seu povo, sendo plantado diariamente no nosso coração.
Como que o nosso solo, o nosso coração tem respondido à semente da palavra de Deus? Quero terminar com um tempo de silêncio, para que aí no seu lugar, e eu aqui na frente, nós possamos visitar o nosso coração, o nosso solo, e perguntar: como eu tenho respondido à palavra de Deus? Que tipo de solo sou eu? E se eu encontrar ou perceber que o meu solo não tem sido tão bom assim, como que eu posso mudar esse quadro? Vamos ter um tempo de silêncio nessa noite, em nome de Jesus.